Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Quijur. Vamos olhar hoje para a situação jurídica de alguns candidatos às autárquicas de outubro próximo. Já estamos em setembro, a passos largos para a realização destas autárquicas que pela primeira vez acontecem neste modelo de cabeça de listas. É preciso considerar que há muito que está surgir, a registrar-se, pelo menos em termos de imprensa, em termos de tinta, por aquilo que tem estado a acontecer em relação a vários candidatos, tanto do ponto de vista de organização, assim como também do ponto de vista de individualidade. Eu conto em estúdios com dois convidados, dois juristas, nomeadamente João Poça e também Eduardo Chiziana, que agradeço a presença aqui, em estúdios como forma de olharmos para a situação jurídica de alguns candidatos às eleições autárquicas de outubro próximo. E o caso mais recente foi o caso de Manuel de Araújo, que o governo decidiu anular o mandato que estava em curso, isto de acordo com a Lei 7/97, a lei sobre a questão da tutela administrativa, que estão, neste caso, ligadas às autarquias locais, uma decisão que, de certa maneira, tem estado também a lançar várias tinta na imprensa, tendo em conta que Manuel de Araújo diz que vai recorrer, a própria Renamo também discorda desta decisão do governo. Mas vamos ouvir aqui dos nossos juristas qual é a sua opinião a propósito deste assunto. Eu vou começar consigo, doutor Chiziane. Uma das coisas que está em cima da mesa é o facto, em relação particularmente ao caso de Manuel de Araújo, ele diz que não foi notificado pelo governo. Se formos ao artigo 11 da Lei 7/97, no seu número 4, há esta necessidade, está lá plasmado que o Conselho de Ministros, ou o órgão, neste caso de tutela, tem de notificar em caso de uma situação irregular antes de tomar uma determinada decisão. Quem é que efetivamente poderíamos dizer que está certo, tendo em conta que o governo tomou essa decisão sem ter notificado Manuel de Araújo? Muito bem, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Gostaria, em primeiro lugar, de indicar que neste programa falo a título pessoal e não a título das organizações ou da instituição em que trabalho. Em segundo lugar, queria apenas indicar aquilo que todos já sabemos, que neste momento, em termos de processo eleitoral, encontramos-nos na fase da apresentação de candidaturas, e a fase que se segue é a fase da campanha eleitoral, e esta fase da apresentação de candidaturas está a ser vivida de forma bastante intensa, com vários acontecimentos que estão a colocar o processo eleitoral, portanto, nos mídias e com vários debates, o que é bom, de certa forma. Ora, entrando diretamente na questão que me coloca sobre a justificação ou não da aplicação do artigo 11, número 4, para este caso específico, em que o Conselho de Ministros decretou a perda de mandato do professor Manuel de Araújo. Bom, somente entendo, é verdade que hoje estamos todos envoltos em enormes discussões sobre a interpretação legal. Somente entendo que quando esta disposição fala de fatos suscetíveis de provocar a perda de mandato, fazendo uma interpretação sistémica e tentando assacar o alcance desta disposição, chego à conclusão que só é exigível o contraditório naqueles casos
em que o fato que vai gerar a decisão de perda de mandato é um fato que carece de discussão em termos imediatos, ou porque se trata, por exemplo, de uma situação em que o candidato, o visado, é acusado de desvio de fundos, de violação da lei orçamental, de prática de qualquer ato danoso, de violação da Constituição. Portanto, aqui estamos numa zona, nestes exemplos que dei, de situações dúbias, indeterminadas, etc., e que é preciso apurar com exatidão aquilo que aconteceu. Neste caso em especial, o fato que determinou a tomada de decisão pelo Conselho de Ministros é um fato cuja prova se faz de forma pura e simples. A partir do momento em que Manuel de Araújo decide apresentar-se como candidato por um outro partido diferente daquele que o apoiou e para chegar à posição do Presidente do Conselho Municipal, portanto, ele entra em violação da lei da tutela administrativa e esse fato é de constatação simples. Portanto, é aqui onde podemos nos interrogar se sobre estas situações objetivas se justificará o exercício de contraditório. Não é? Mas não fica perdida a possibilidade do Manuel de Araújo exercer o direito de defesa. Portanto, o fará em sede de um outro órgão, que é o Tribunal Administrativo. Mas o Conselho de Ministros, penso que entendeu que no âmbito deste processo de perda de mandato não se justificava notificar o Sr. Manuel de Araújo para se pronunciar pelos elementos que eu apontei. É verdade que a norma aponta, mas eu estou a fazer uma interpretação, porque nós não podemos olhar para essas normas de forma mecânica e de forma simples. É preciso relacionar e depois olhar também de forma lógica, não é? Se alguém é acusado de abuso de poder, muitas vezes é preciso determinar os termos exatos de abuso de poder. Mas neste caso, é extremamente simples a verificação disso, não é? Candidatou-se, o que ele iria dizer em sede do contraditório? Que não se candidatou? Portanto, o vilo não muda muita coisa? Não muda nada. A produção de prova é que é o objetivo que é perseguido nesta... Na audição que ele teria? Perdão? Ou no processo de construção do contraditório? Exatamente. E ele poder se pronunciar numa situação em que há dúvidas sobre o fato de que ele vai acusar. Neste caso não há absolutamente nenhuma dúvida. Doutor Ian Poça, a sua percepção em relação a este assunto do contraditório, sobretudo porque, quer dizer, há essa perspectiva de que o cidadão não se pode tomar nenhuma decisão sobre o cidadão sem que pelo menos ele seja ouvido ou que, quer dizer, é acusado de uma situação, depois toma-se uma decisão como essa, de perda praticamente de mandato, sem que seja ouvido. Gostaria de ter a sua percepção em relação a esta questão, que também é levantada por próprio Manuel de Araújo. Muito obrigado pela oportunidade. Também vou associar-me ao Dr. Chiziane relativamente à qualidade pelo qual falo mesmo na qualidade de jurista, advogado de direitos humanos, em nome próprio, não representando nenhuma instituição. Ora, relativamente à questão colocada, com todo respeito, não sou de acolher a opinião do meu colega, Dr. Chiziane, por duas razões. Mas primeiro deixa-me dizer, relativamente à notificação do Manuel de Araújo sobre a decisão tomada pelo Conselho de Ministros, aquilo que é o meu ponto de vista, eu penso que primeiro
não há uma necessidade legal, entanto que tal, de notificar o Manuel de Araújo relativamente à decisão da perda de mandato. Eu penso que isso não produz nenhum efeito prático do ponto de vista jurídico, não tem nenhuma eficácia. Seja notificado ou não, aquela decisão do Conselho de Ministros produz efeitos, apenas por se tratar, o decreto se tratar-se de um ato normativo. Nós estamos a falar aqui de um ato normativo, um decreto, até que é publicado no Boletim da República. Esta publicação já vale de per si e vale para todos. Neste caso, o Manuel de Araújo é notificado como todos os outros cidadãos. Da maneira que eu tomei conhecimento daquele decreto, vale também para o Manuel de Araújo. O Estado não tem que notificar cada pessoa relativamente às normas jurídicas emanadas no Estado. Não estamos a falar de um decreto, estamos a falar de um ato normativo. Não obstante o Manuel de Araújo ser o principal visado. Estou a falar aqui da decisão final. Ora, relativamente ao processo de tomada de decisão, esta é uma questão extremamente séria. Nós estamos a falar de um presidente do município. Representa o município, representa uma série de cidadãos dos municípios daquela urbe que o elegeu, do qual ele goza de alguma legitimidade, deve prestação de contas àquela comunidade, aqueles municípios que o elegeu. Ora, é verdade que o Conselho de Ministros funciona aqui como órgão de tutela, assim a lei diz. O Manuel de Araújo preencheu um requisito para a perda de mandato. É o que está ali, preencheu o requisito para a perda de mandato. Escolheu um outro partido pelo qual ele pretende se candidatar agora como cabeça de lista. Abandonou o partido MDM, aliou-se ao partido RENAM, ainda na vigência do seu mandato. Muito bem. Numa primeira fase podemos pensar que está tudo claro. Que está tudo claro, preencheu o requisito, vamos decidir para o mandato do ponto final. Não é bem assim. Nós não podemos entrar na consciência do Manuel de Araújo e pensar que ele não tem mais nada a dizer. Que ele não tem uma defesa relativamente ao seu comportamento. E a lei obriga o Conselho de Ministros a notificar a parte visada, neste caso o Manuel de Araújo, para se pronunciar, para exercer o seu direito à defesa. No prazo de 30 dias. Exatamente, exercer o contraditório. Estamos a falar de um direito constitucional. O direito de defesa é um direito extremamente importante, com categoria constitucional. Tem dignidade constitucional, direito à defesa, direito ao contraditório, para percebermos o que é que ele tem a dizer. Ora, o argumento do Conselho de Ministros e dos demais, à semelhança do meu colega Dr. Chiziane, é de que está claro, ele mudou de partido, já não tem mais nada a discutir. Qual é a produção de prova? Está claro, perdeu o mandato, porque preenche o requisito. Ora, não é bem assim. Nós não podemos assumir que sabemos mais do que o outro. Não é por acaso que a lei estipulou essa possibilidade do contraditório, a não ser que este argumento resulte de uma disposição que se considera ser uma exceção à regra. Até hoje, ninguém me indicou uma norma que atribui este argumento à qualidade de uma exceção à regra da possibilidade do contraditório. Não é o que está a acontecer. Então, nós temos que ouvir o Manuel de Araújo, se calhar ele podia rebater esta questão, seja com base na lei, seja com base em um facto, podia rebater. E para sustentar esta minha posição, eu trago aqui dois exemplos. O primeiro tem a ver com o processo laboral. No processo laboral, quando um trabalhador comete uma infração, determinadas infrações que possam dar lugar, por exemplo, ao despedimento ao seu cargo, a lei vem dizer que só há lugar ao despedimento mediante um processo disciplinar.
em que deve-se dar uma notificação ao trabalhador sobre a acusação. Ele tem determinados dias, se não estou em erro, são 15 dias, para responder. Depois é feita a decisão e deve-se fundamentar a decisão. Dá-se a oportunidade do contraditório. Mas pode acontecer que o trabalhador A tenha sido encontrado em flagrante delito a cometer a infração, a roubar na empresa, a vender os produtos da empresa. Mesmo tendo sido encontrado em flagrante delito com todas as provas, é obrigação legal dar-lhe oportunidade do contraditório. A empresa ou a entidade empregadora não pode assumir que está claro, não há mais nada a dizer, vai despedido. Não pode. Então tem que dar direito ao contraditório, responder, dizer É qual preciso seguir o processo. É preciso seguir o processo sob pena de nulidade do processo. Porque se não dá essa possibilidade, o processo é nulo. Seja verdade ou não que roubou, o processo é nulo. Dou um outro exemplo. No processo crime, alguém também é encontrado em flagrante delito a cometer qualquer que seja o crime. No processo crime, há de receber, dependendo da natureza do crime, vamos dizer que estamos num processo de querela, um processo mais complexo, que não é sumário, há de ser-lhe dado oportunidade também de defesa. Há de ser feita uma acusação, ele vai ser dado oportunidade de defesa, de contraditório, para responder à acusação, independentemente das provas de ter sido encontrado em flagrante delito. Estar claro, você cometeu o crime. Toda a gente sabe que você é o criminoso. Foi visto na vista pública, na via pública. É-lhe dado direito de defesa, sob pena de nulidade do processo. Então, o processo que culminou com a decisão de perda do mandato de Manuel de Araújo está viciado. Ela padece deste vício. Não foi dada oportunidade de contraditório ao Manuel de Araújo em conformidade com a disposição da Lei 7/97, que exige, é um dever, não é uma possibilidade. Tinha que dar essa possibilidade. Então, nós temos que verificar qual é a consequência jurídica do fato do Conselho de Ministros não ter dado essa oportunidade do contraditório a Manuel de Araújo. Essa consequência jurídica é extremamente importante, porque é um momento essencial do processo. Tínhamos de ter ouvido. Então, no recurso que tem direito, Manuel de Araújo pode colocar esta questão. Manuel de Araújo pode colocar muito bem essa questão e deve. Junto do Tribunal Administrativo, neste Sim, caso. deve junto do Tribunal Administrativo. Eu penso que também aqui eu quero falar mais de princípios. Eu penso também, aqui com todo o respeito ao nosso governo, eu penso que há um pouco de má fé do Conselho de Ministros, em que olha o cenário que é visto das eleições. O processo de Manuel de Araújo é feito à velocidade da luz. É um tempo altamente recorde. Nós trabalhamos com estes processos. Os processos em Moçambique não correm a este nível. Tão rapidamente, sim. Foi publicado no Boletim da República em tempo recorde, foi decidido em tempo recorde, não se dá oportunidade de contraditório. O que é que se pretende? Então, os órgãos da administração pública, assim diz a lei, a partir da Constituição, eles atuam em obediência a determinados princípios. Para além dos princípios da legalidade, existem mais princípios importantes, como o princípio da boa-fé. Tem que agir de boa-fé. Se nós analisarmos ao detalhe o comportamento do Conselho de Ministros relativamente ao caso Manuel de Araújo, é notório a má-fé. Há uma má-fé. Porquê de tudo isto? E, sabendo que a Constituição da República, a legislação eleitoral, as normas internacionais que Moçambique ratificou relativamente às eleições, obrigam que o processo eleitoral seja íntegro, livre e justo. E eu pergunto, onde é que está a integridade nesse processo de discussão de Manuel de Araújo? Onde é que está a transparência? Onde é que está a justeza? Então, como se diz na gíria popular, se Manuel de Araújo pisou na bola, o Conselho de Ministros tinha tudo. Por que não seguiu o procedimento? Muito bem. Dr. Chiziane, uma das grandes questões que se levanta em relação a este assunto relacionado com Manuel de Araújo são os efeitos jurídicos que produz a situação em que ele se encontra no sentido de perda de mandato. Vamos pelas hipóteses, no sentido
Tribunal Administrativo, porventura, mesmo depois do recurso de Manuel de Araújo, manter a decisão, neste caso, de perda de mandato. A questão de fundo é que, de acordo com os efeitos jurídicos, ele é capaz de não se candidatar para o próximo mandato. E parece que é por aí onde muitas das vezes vai o debate, porque se calhar se ele pudesse perder o mandato e mesmo assim pudesse se candidatar para o próximo mandato, não haveria assim tanto debate como está a haver. Mas como é que olha particularmente para essa possibilidade dos efeitos jurídicos em que possivelmente incorre, nesse caso, Manuel de Araújo, caso tenhamos uma decisão que prevalece por parte do Tribunal Administrativo? Bom, se me permitir, antes de entrar diretamente nessa questão, eu queria voltar um pouco sobre as motivações eventuais, não as conheço, do Conselho de Ministros, para terem tomado uma decisão sem observar o artigo 11, número 4, que estabelece o princípio de contraditório, e eu procurei encontrar alguma motivação, alguma justificação para o Conselho de Ministros ter afastado esta possibilidade. Mas também mencionei que, em definitivo, o Manuel de Araújo sempre terá o Tribunal Administrativo para, em sede dele, portanto, se defender. O processo eleitoral é um processo célere, portanto tem esta característica também, e a sua gestão tem que ser feita olhando para esta realidade da celeridade. Dos prazos para a apreciação de processos, tomada de decisão, são prazos muito curtos. Penso que até ao longo da próxima semana teremos já a decisão do Conselho Constitucional, que se passar da próxima semana pode entrar em choque com o calendário eleitoral. Ora, um dos efeitos da perda de mandato é o impedimento de concorrer na eleição imediatamente a seguir. Aqui não há absolutamente muito exercício a fazer. Portanto, o Manuel de Araújo, se a perda de mandato for convalidada, vamos lá assim dizer, pelo Tribunal Administrativo, significa que uma das consequências é essa, de ele, consequentemente, não ver validada a sua apresentação. E aí, julgo que tem um pouco de razão o Macuaca quando diz que provavelmente, se o sistema não trouxesse esse tipo de consequências, não estaríamos aqui a fazer estes debates com a mesma intensidade que estamos a fazer, porque de fato há uma consequência muito séria de bloqueio e de impedimento. A outra coisa que eu queria mencionar tem a ver com a forte tensão que estamos a assistir entre o debate jurídico e as pretensões políticas dos partidos, não é? Muitas vezes estes dois campos desencontram-se completamente, não é? Um determinado candidato pode ter o melhor perfil político, mas é preciso, antes de o adotar dentro do partido, o partido tem que fazer a avaliação da sua viabilidade jurídica, ver se ele é juridicamente viável, porque ele pode ser politicamente viável, mas não ser juridicamente viável. Eu penso que aqui os partidos têm que estar atentos na forma como fazem a seleção de candidatos, não é? Para não caírem, porque realmente é muito estranho quando um partido como a Frelimo conseguiu em praticamente toda a escala nacional, não se levantou nenhuma situação de seus candidatos estarem, vamos lá dizer, em
em contradição com a lei ou em conflito com a lei. Já ao nível da RAM, as situações são várias que têm estado a levantar de elementos seus que estão em contradição com a lei. Isso pode ser sintomático de que não se fez um trabalho de avaliação da conformidade de uma série de candidatos à própria legislação. Mas um dos efeitos em relação a uma eventual confirmação da decisão do Conselho de Ministros pelo Tribunal Administrativo é o Manuel Araújo ficar bloqueado e não poder. Mas agora, para terminar esta sessão, essa segunda linha de perguntas, eu penso que no nosso país está a começar a chegar o momento em que há uma espécie de separação de águas, não é? É verdade que não é uma separação fácil, portanto, o político e o jurídico andam de mãos dadas de certa forma, mas houve um período em que as instituições tinham uma perspectiva muito pedagógica e procuravam, no âmbito da consolidação do direito eleitoral, ser mais, flexíveis, vamos lá assim dizer. Mas das eleições passadas para esta parte, elas têm sido mais rígidas e têm procurado há mais rigor, conformar as suas decisões à lei e, nessa medida, significa que a gestão política tem que ser uma gestão que considera o direito como um elemento também central de trabalho para se evitar esse tipo de situações. E, portanto, e também esperar que as instituições hão de fazer uma leitura política da situação, porque é isso que se pretende. Quando se diz não, tem que se encontrar uma solução, não é assim tão provável isso. Muito bem, doutor Inha Posse. O campo da política é distinto desses que os órgãos como o Tribunal Administrativo e o Conselho Constitucional estão a intervir. É verdade que farão sempre o esforço de interpretar a Constituição, uma série de princípios, mas no fim do dia tomarão uma decisão juridicamente motivada e não politicamente motivada. Muito bem, doutor Inha Posse. Há também aqui esta questão que levanta o doutor Chiziane de um candidato politicamente viável, mas juridicamente inviável. É assim como... Bem, eu... digo que esta decisão do Conselho de Ministros é legal. Eu não estou aqui a defender o Manuel Araújo nem o Conselho de Ministros. Eu estou a olhar além. Processo. Eu estou a olhar o Estado de Direito. Porque nós não podemos fazer vista grossa ao Estado de Direito. Nesse caso, Estado de Direito democrático. O que não está bem, não está bem. O que está bem, está bem. Independentemente das sensibilidades que possam sentir-se feridas. O processo de tomada de decisão, na minha opinião, de acordo com o que está estipulado na lei, está viciada de ilegalidade. E é por isso que o Manuel Araújo pode impugnar junto ao Tribunal Administrativo. Mas eu gostei de algo que o Dr. Chiziane refere. Penso que era para justificar a questão da velocidade da luz relativamente à publicação em BR, quando diz que os processos eleitorais são céleres. São altamente céleres. Não são altamente céleres. Tem razão. São altamente céleres. E aqui faço um papel de advogado-diabo. O Manuel Araújo tem a oportunidade, segundo esta posição de que os processos são céleres,
ele tem uma oportunidade para impugnar esta decisão junto ao Tribunal Administrativo, embora seja o Tribunal Administrativo, seja o processo administrativo, está acoplado, está estritamente ligado à questão do processo eleitoral, então ele tem o direito de exigir a mesma celeridade ao Tribunal Administrativo. E se o Tribunal Administrativo não quer substituir aos tribunais, se o Tribunal Administrativo decidir com alguma consciência tranquila, se, não estou a dizer que os tribunais são independentes, se o Tribunal Administrativo der razão ao Manuel de Araújo e revogar este decreto, mandar anular este decreto, decidir que este decreto é nulo, porque violou a lei, significa que o Conselho de Ministros tem que iniciar o processo, tem de notificar o Manuel de Araújo para se pronunciar. Manuel de Araújo ganha o prazo a que tem direito para se pronunciar, ok? Para responder, avaliar, decidir-se de novo. Você vê que ele tem o tempo que a lei lhe permite. E até lá, as eleições... pode ser candidato, se ele quiser usar a lei, o direito, como ele está previsto. Não sou eu quem está a dizer, está na lei. Manuel de Araújo tem essa chance. Agora, não só Manuel de Araújo, como nós também temos oportunidade, se o processo eleitoral é célere, temos oportunidade de escrutinar, fazer uma avaliação do comportamento do Tribunal Administrativo. Se o Tribunal Administrativo atrasar de decidir, tem que justificar por que é que está a demorar, por que é que está a pautar pela morosidade num processo ligado ao processo eleitoral que deve ser célere. Eu não estou a dizer que o Tribunal Administrativo vai decidir a favor, seja a favor ou contra. Tem que ser célere também. Muito bem, muito bem. Eu vou dar apenas um minuto rigorosamente para cada um, porque minha realização diz que já não temos mais tempo, para comentar o caso meio relacionado, que é o caso de Venâncio Mondlane. Já um recurso, começo consigo, doutor Nhapote, já um recurso submetido à CNE, que é a porta de entrada para o Conselho, neste caso, constitucional deste mesmo recurso. O que é expectável do ponto de vista de direito em relação a este caso? Bem, eu acho que do ponto de vista do direito, onde se quer cumprir com o direito mesmo, as decisões contra Venâncio Mondlane caem por terra. Também estão viciadas de ilegalidade, sobretudo de má fé. Se eu tivesse que avaliar o comportamento do CNE estes dias, eu teria dito que o CNE foi o campeão da ilegalidade nestes últimos dias, não é? No caso do Venâncio, a CNE aplicou leis revogadas, sem ter justificado, para ainda aplicar a lei revogada. Ainda que não estivesse revogada aquela lei, não devia ser aplicada como foi aplicada, porque o Venâncio Mondlane não era abrangido pela forma como o CNE considera. Venâncio Mondlane está livre de ser cabeça de lista de acordo com a lei. Não tem nenhum impedimento. Do ponto de vista legal, várias análises fizemos, seja de revogação, aplicação retroativa da lei, não pode, aquela lei está completamente revogada, porque a Lei 7 de 2018 vem dizer claramente, expressamente, fica revogada a anterior legislação que foi aplicada pelo CNE. Então, não há que buscar, do ponto de vista da Lei 7/2018, que deve ser aplicada, o Venâncio Mondlane nunca renunciou nada. Depois, ele está para concorrer para um mandato diferente daquele pelo qual se diz que ele renunciou. Segundo, ou terceiro, tem que olhar os motivos pelo qual a renúncia foi feita. Eu penso que há um trabalho maquiavélico que se fez que não é bom. E isso é notório quando analisamos uma situação similar, que é do Rungwan, que está numa situação similar à de Mondlane. O CNE diz que não. Ninguém reclamou.
Do ponto de vista da lei que cria o CNE, o seu estatuto, o CNE é um órgão de supervisão das eleições, do processo eleitoral. Ao fazer aquela validação, para validar, é porque nós já lançamos os requisitos. Estamos a olhar, numa primeira fase, e ex officio, os requisitos. Para validar, por que é que chumbou a do Venâncio Mondlane, se tem razão, se acha que tem razão, e não chumbou durante um ano. Então, há aqui uma dualidade de critérios que não faz sentido. Deixa-me terminar só. Há uma dualidade que não faz sentido, tem que se pronunciar. E eu dizia, imagina que meu filho de 7 anos fosse cabeça de lista para um debate de partido e ninguém reclamasse ao CNE. Ia passar, porque ninguém reclamou. Então não pode ser assim. Muito bem. Mesmo em 1 minuto, doutor. Mas ele não teve 1 minuto, o princípio do tratamento igual. A minha legislação já fechou. Não, eu só queria voltar sobre o Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo, na verdade, não tem liberdade para apreciar o pedido do Manuel de Araújo. Tem prazos fechados. Julgo que terá que decidir, se a memória não me atraiçoa, num período máximo, a contar da data da entrada do pedido, 3 dias. É mesmo célebre. Porque senão isso põe em risco, e neste processo são processos urgentes e com uma certa prioridade. Estou em crer que o Tribunal Administrativo vai imediatamente mergulhar no trabalho e gerir este processo de forma diferenciada. Agora, em relação ao processo de Venâncio Mondlane, como sabe, em termos de debate público existem 2 correntes. Não preciso sequer desenvolver os argumentos da posição institucional da CNE, que é conhecida através dos documentos que circulam, e depois das outras posições que correm. Isto significa que o Conselho Constitucional tem em suas mãos um processo bastante interessante do ponto de vista de ver qual é o melhor argumento para tomar a decisão em relação a este imbróglio. Mas também, e para si, qual é o melhor argumento? O melhor argumento neste caso é fazer sempre uma interpretação que tome em atenção a legislação eleitoral. É verdade que sem desconsiderar os próprios princípios constitucionais. Eu penso que a situação do Venâncio Mondlane é uma situação que evoluiu relativamente à dos outros candidatos que viram as suas candidaturas definitivamente rejeitadas pela CNE, porque se olha para o princípio da participação como um princípio que deve ser estimulado pela própria CNE quando gera processos eleitorais, tudo fazer para assegurar, só em casos limites é que se afastará as candidaturas apresentadas, e acho que é por essa razão que julgo que muito provavelmente o Conselho Constitucional poderá talvez trazer-nos uma posição diferente do Tribunal Administrativo. Não, do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições. Muito obrigado, Dr. Cisiano, muito obrigado, Dr. Inhamposta, pela vossa presença. Por hoje é tudo em termos do programa Culture. Nós voltamos para a semana com mais proposta de debate para si. Até lá, fique bem.